Eu tenho o privilégio de falar hoje à noite sobre o segundo tema da série Atualizações Disponíveis. E hoje o meu tema, então, é falar Atualize a Rotina. Claro que nos inspiramos dentro de uma linguagem da informática, uma linguagem da tecnologia, e eu quero dizer para vocês, dando meu depoimento, que eu comecei a mexer com o computador apenas aos 35 anos. E eu não queria, eu achava que seria um universo que eu não teria mais chance de aprender e assimilar. Lembro muito bem, nós morávamos em Joinville, e o pastor Rolf Rick, um colega meu, trabalhávamos juntos na comunidade São Mateus de Joinville, e ele dizia: William, você precisa de um computador. Eu resisti. E finalmente ele me convenceu. E a essa altura já os filhos, não sei quantos anos, talvez 7, 8, botando pilha: pai, é isso, um computador, precisa assim. E lá então compramos o computador. Aí o Rolf me ajudou, mas principalmente a Bárbara e o Gabriel foram fundamentais para essa aprendizagem. E de repente a gente foi assimilando algumas coisas, e não poucas vezes eu tive que chamar, sim, então meu colega também, para destrinchar algumas coisas que travou, ou que simplesmente eu não sabia como continuar. No passo seguinte, a gente foi percebendo também que aparecem as atualizações. E não poucas vezes, as perguntas no computador, Gabriel me abriu os olhos, nosso filho. Ele disse: pai, cuidado, as perguntas às vezes vêm ao contrário. Porque eles querem, se você não quer, digite sim, entende? Às vezes tem essas perguntas assim, e aí eu botava sim, e era o que eu não queria, o contrário, não, eu não quero. Então ele dizia: cuidado, as perguntas às vezes são pegadinhas, né? Porque eles querem vender um pacote, querem vender um programa, querem vender, de repente você também entra, você atualiza alguma coisa, vem um monte de outra coisa junto, né? Spams, etc, é assim por diante. Enfim, eu hoje sou hipercuidadoso. Mas o outro extremo é, se você não atualiza, de fato o programa em algum momento ele vai ficar lento, ele vai travar, e você não vai desempenhar a potencialidade também desse programa ou do aplicativo. Pessoal, eu sou a pior pessoa de nós três pastores para falar desse assunto, né, da questão da informática. Mas eu queria apenas dizer, é preciso sim se atualizar. Não apenas na questão agora da tecnologia. Um médico precisa se atualizar, uma nutricionista precisa se atualizar, uma psicóloga, professores. Fala-se que hoje ser professor, 50% é a capacidade de ensinar, 50% é criatividade para conectar com essa moçada. Então, precisamos nos atualizar. Também nós pastores. E eu fico, às vezes, preocupado quando vejo algumas comunidades cristãs que elas ficam em algumas coisas que elas acabam só conectando ainda com as pessoas da geração mais antiga. Isso não está errado. Não faz mal, o Evangelho continua o mesmo, e não muda nada, o Evangelho foi e sempre será o mesmo, Jesus Cristo ontem, hoje, sempre será. Mas a embalagem, o pacote, como traduzir isso? Aqui nós precisamos aprender e criar pontos culturais, e precisamos chegar ao Evangelho para as pessoas, das pessoas que nos cercam. Ou a gente quer ser a igreja apenas para as pessoas de 50, 60, 70 e 80 anos. Eu quero, acima de tudo, ser igreja para esses jovens e principalmente para a geração das crianças que estão chegando aí, num mundo nem sempre fácil, desafiador. Bom, gente, é preciso se atualizar. O meu tema é falar sobre a rotina, mas o que a rotina tem a ver com atualização? A rotina justamente ela nos paralisa, ela vai nos deixar, nos limitar, ela vai nos deixar num mundo estreito. Então, nesse sentido, nós temos alguns desafios a partir da rotina na qual nós temos vivido e temos crescido e desenvolvido as nossas capacidades. Então, atividades repetitivas.
Essas atividades repetitivas, elas geram rotinas. As rotinas em si, elas não são ruins. Nós precisamos de uma rotina. Uma rotina é de manhã cedo acordar às 6 horas, tomar um banho, ligar a cafeteira, e você vai então tomar um café rápido, escovar os dentes, fechar a porta, conforme a música. Você entra no carro, leva as crianças, e ainda fez o lanche para as crianças também, antes, né? E agora você deixa as crianças 7h25, 7h30 começa então o teu trabalho. A gente tem que criar uma rotina, porque, afinal, a rotina ela é necessária até para a gente se programar e dar conta da vida. Então, a rotina ela nos leva também a hábitos, né? Hábitos. Os hábitos, conforme aquele livro O Poder do Hábito, né, ele vai dizer que 40% da nossa mente, ela cria hábitos. Isso é muito bom, porque isso poupa esforço mental. Bons hábitos das crianças, dos jovens, adultos, isso com certeza vai tornar a vida mais fácil depois, também na terceira idade, e acima de tudo para sermos longevos. Bons hábitos. Claro que também nós temos aqui rotinas estressantes. Essa parte já é um pouco mais tóxica. Quem precisa toda manhã viajar para Blumenau, por exemplo, e deixar alguma coisa em Blumenau e retornar ao meio-dia, isto será uma rotina estressante. Aquele trânsitozinho é complicado, não é verdade? Quando você sai aqui, já mais um pouquinho para lá de Massaranduba, a coisa já começa a embolar. Isto é uma rotina estressante. Nós temos rotinas que nem sempre são simples, mas a parte bem ainda tóxica mesmo seriam os vícios. É quando, então, hábitos, rotinas, elas se tornam agora viciantes. E nós temos toda a propensão, como ser humano, criarmos também vícios. É onde já não somos mais livres, onde o nosso livre-arbítrio já não determina mais minha atitude, mas eu sou refém algum hábito, alguma rotina estressante e, finalmente, alguma coisa que se prolongou e eu sou viciado. E não é só vício em relação à droga, bebida, existem outros vícios. A gente fala hoje do workaholic, né? Que é justamente o cara viciado em trabalho. Ele não sabe mais fazer outra coisa. Ele não sabe ficar tranquilo em casa, junto com a família, assistindo um filme, ou degustando, de repente, uma comidinha boa. Ele não sabe sentar fora, lá numa cadeira, e ficar não fazendo nada. Ele sempre vai estar pensando, projetando, já atuando. É algo viciante. Aliás, nós somos altamente viciantes. E desde criança, a criança, muito cedo, ela vai se viciar nas coisas doces. E quando você dá um pacotinho de bala para ela e diz, você come agora 5 balinhas, as outras você deixa para amanhã, a criança não consegue, ela vai comer 5, mãe, mais uma, e de repente o pacote de bala já acabou. Ou de repente o babalu, né, os chicletes, né, 10 chicletes, 2 chicletes por dia. A criança come 1, come 2, come 3, e vai, de repente, a boca já está cheia, não consegue mais nem mastigar, mas você quer mais. Não é verdade? Eu lembro dos nossos filhos, a bolachinha recheada. A gente comprava umas bolachinhas recheadas para cada tarde comer algumas bolachinhas. Sempre mais uma. De repente, o pacotinho, ele vai num tapa. Mas não é só para criança, não. Os adultos fazem isso. De repente, aquele churrasquinho básico não é mais bom, você tem que ampliar e vai melhorando. E já não é mais um churrasco por semana, tem que ser 2. Não é mais um X por semana, não é mais um McDonald's. Você precisa ampliar o tempo todo. Nós somos altamente viciantes. E as nossas rotinas também podem levar a isso. Eu quero falar apenas em relação agora a esses hábitos, rotinas estressantes, vícios. Eu quero apenas falar isso agora em relação ao trabalho. Porque com certeza o nosso trabalho é nossas melhores horas do dia, das 7 até as 18 horas, ou se não também as melhores horas da nossa vida, dos 15 anos aos 65, de repente, as melhores horas do nosso dia e os melhores anos de nossa vida. Vamos falar do trabalho. Como é que é o trabalho? A rotina dele.
E hoje nós estamos muito preocupados com isso também, porque parece que você tem que produzir cada vez mais com menos tempo e de uma maneira cada vez mais acelerada. E quando nós percebemos que o trabalho virou uma rotina muito intensa, nós percebemos que ele tolhe a criatividade. Vamos usar só o exemplo desse importante trabalho de uma telefonista, ou quem trabalha no telemarketing. Aliás, as horas de uma telefonista são 6 horas, porque é altamente estressante o dia todo falando. Você consegue imaginar que ela não tem muita possibilidade para ser muito criativa. Ela pode mudar o tom de voz, talvez dar uma resposta diferente, mas basicamente ela fica exatamente com as mesmas questões. Continuando, nós vamos ver que a rotina cega para as oportunidades. A telefonista na sua mesa, lá com o seu aparelho, lá com o seu telefone, ela não vai enxergar muitas oportunidades que estão aparecendo na empresa. Ela está tão ocupada com a conta do seu dia a dia que ela não enxerga as oportunidades. Finalmente, a rotina, ela bloqueia os desafios internos. Eu queria, de repente, estudar alguma coisa ainda para evoluir na profissão. Mas a rotina, ela te deixa tão cansado no final do dia que você nem consegue avançar. E, finalmente, também os desafios externos. De repente, o patrão está esperando que essa telefonista mostre alguma diferença, mas ela não comparece com esse clique de algo diferente que dissesse assim, olha, eu tenho uma oportunidade melhor para você. Finalmente, ela limita a aprendizagem. Eu queria dar um exemplo aqui bem prático, bem simples, apenas para dizer que agora vamos transferir isso para o seu trabalho em outras áreas. Vamos transferir isso agora para o seu relacionamento conjugal, onde a vida ficou o beabá ficou tão pragmático, ficou tão repetitivo que não tem mais criatividade, você não enxerga as oportunidades para desenvolver essa família, esse casamento em algo melhor, você bloqueia seus desafios internos e externos e você parece que nem se dá chance de aprender que algo poderia ser diferente no seu relacionamento conjugal e também em relação aos seus filhos. Pessoal, isso nós poderíamos aplicar agora para diferentes frentes e diferentes áreas. Vamos agora fazer um link com a palavra de Deus. Em Lucas 10, versículo 27, nós temos uma situação bem interessante. Um perito da lei, era um cara igrejeiro, lá do templo, um fariseu, um escriba. O cara chega para Jesus, ele quer, na verdade, trazer quase uma pegadinha. Ele diz, mestre, o que eu farei? O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Para ter uma vida plena, uma vida com significado, vida agora e vida eterna para sempre. O que eu devo fazer? E aí Jesus joga a questão de volta e diz, o que a lei diz? Aí o cara teve uma resposta incrível. Amar a Deus de todo o coração, amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Eu amo esse texto, é um texto do Antigo Testamento, mas ele tem uma abordagem plena sobre o ser humano. É lá do Antigo Testamento, lá atrás, Deus diz ao seu povo, se você quer ter uma vida plena, além da rotina, além do beabá, além das coisas óbvias, ame a Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Vamos olhar um pouquinho por detrás dessas palavras. Essas palavras não estão aí por acaso, porque o judaísmo ele tem uma preocupação em enxergar o ser humano de uma maneira global, integral. Os gregos, por sua vez, eles valorizavam a mente, o espírito e diziam que o corpo tanto faz como fez. Mas o judeu, ele fala bem lá no começo da Bíblia, que Deus criou o ser humano como alma vivente. Isso é um corpo integral, pleno.
Mas aqui Deus dá uma pista muito legal. E eu vejo principalmente no sentido que o ser humano, primeiramente, deve amar com as suas emoções. Nós temos emoções da felicidade, as emoções, uma pessoa emocionante, uma pessoa emotiva, uma pessoa que chora, que ri, que brinca, que se alegra, que é intensa. Que coisa linda quando as pessoas têm a sua emoção. Ou também pode dizer, estou triste, tem o seu sentimento. Uma pessoa que vive intensamente as suas emoções. Que coisa sem graça quando é aquela pessoa que diz, nossa, olha só que comida boa. E a pessoa diz, é verdade. Daí tem uma situação trágica, né? Olha só que triste aquela situação lá, aquela mãezinha com aquela criança, e o cara só diz, é verdade. Não teve diferença entre a alegria e a tristeza, nada. Por outro lado, como é belo quando uma criança, né, ela tem as emoções, mãe, eu tirei um 10, oh mãe, a minha nota não foi boa, sabe, essa variedade, isso é importante para dentro da nossa humanidade. Então, amar a Deus de todo o coração, toda a alma, todo o entendimento, significa que amar com o coração, amar com as emoções. Mas esse amor não é só uma relação Deus e eu, mas também é a relação eu com o meu próximo. Desenvolva as emoções. É importante sermos emocionalmente saudáveis. Pessoal, eu tenho admirado cada vez mais terapeutas quando eles trabalham, porque as emoções rígidas, emoções congeladas, emoções trancafiadas, é uma rotina que nos cega para a vida boa. Finalmente, amar a Deus de toda a tua alma. O ser humano, Deus colocou uma janela dentro de nós. Nós fomos programados para amar a Deus. Vocês acham que pelos séculos dos séculos, dos milênios e milênios, as pessoas tiveram só uma ideia estúpida da invenção de um Deus, porque isso na verdade não dá conta da vida? É verdade, não dá conta da vida, mas eu digo que a nossa fome por Deus, ela é inerente, ela está dentro de nós. Nós fomos programados para termos sede e fome de Deus. O salmista vai falar em Salmo 42, a minha alma clama a Deus como a corça suspira pelas águas. Se você fechar bem os olhos, estiver sozinho num lugar bacana, ou num lugar sozinho talvez não tão bacana, preocupado, você vai ver que no fundo dentro de nós, a alma diz, meu Deus, onde tu estás? Eu tinha um primo que dizia à noite, às vezes deitado, luz apagada, e levantava a mão e dizia, meu Deus, pega a minha mão, segura a minha mão, eu preciso de ti. Nós temos uma janela dentro de nós que tem um clamor, uma necessidade. Vamos ser honestos. Não é só porque pai e mãe falaram, o avô e o pastor quis, e o padre falou, ou o ministro disse. Gente, é você com Deus. Isso precisa ser fechado e preenchido com Deus. Amar a Deus com a nossa alma. Nós vamos ser plenos quando isso estiver também ocupado em nós. Finalmente, agora, forças. A força é o nosso corpo físico. Deus não fez um penduricalho, Deus não fez um adendo agora para encaixotar a alma, as emoções e dizer vamos fazer um ser humano para isso ter um invólucro e vamos aqui abrigar. Não, Deus fez o corpo porque Ele teve prazer em fazer o homem e a mulher, o macho e a fêmea, e fez a sua imagem e semelhança. Deus fez a matéria com um propósito eterno, e quando fez, Ele disse, eis que era muito bom. E desde então nós somos convidados para sermos o templo do Espírito. Por isso, nós cristãos discordamos com os gregos, que o corpo não importa. É verdade que esse corpo aqui, ele às vezes nos apronta a cada uma, porque de repente os impulsos se tornam compulsões, e nem sempre é fácil lidar com isso. Mas o nosso corpo é algo feito por Deus de maneira muito criativa.
E vamos ser honestos, o ser humano é lindo, é bonito. E se você tem dúvida disso, olhe para umas crianças de 2, 3, 4, 5, 6 anos. Mas depois olhe o ser humano, admire o ser humano. E você vai ver que tem um toque muito lindo da criatividade de Deus. Amar a Deus com o nosso corpo, com a nossa alimentação, com o nosso esporte, com a nossa caminhada, com o estar junto, olho no olho, ver as pessoas lindas. Isso faz parte do amor de Deus e da plenitude de Deus na sua bela criação. E o último ponto aqui é o entendimento, amar a Deus com todo entendimento, com a nossa razão. Nós não amamos a Deus de uma maneira boba, abobada, tola. Nós amamos a Deus porque nós somos inteligentes. A Bíblia diz que o tolo diz que não há Deus, mas aquele que é sábio reconhece em Deus a sua origem. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Olha que coisa maravilhosa. Jesus afirma, aquele perito: ame a Deus com todo coração, emoções, tua espiritualidade, com o teu corpo e com o teu mental. Como é importante desenvolvermos essas 4 esferas para termos equilíbrio saudável. Tem pessoas que às vezes acham que só espiritualidade. Cuidado, gente. Normalmente essa espiritualidade ela é emocionalmente doente. Ah não, só alma e nosso físico. Cuidado. Você pode ser um bronco se você não desenvolver as suas emoções adequadas. Outros vão dizer, não, só a inteligência, a sabedoria e a inteligência que leva à plenitude. Não, você pode ser um chato de galocha, sabendo muita coisa. Olha só que coisa incrível, como a palavra de Deus nos leva adiante. Sabem, o Senhor Jesus, Ele veio em carne para destruir todo o pecado e maldade humana e refazer esse plano original de Deus. E à medida que nós temos essa experiência com o Senhor, nós vamos desenvolver essas habilidades. E eu acredito de coração, eu continuo acreditando de coração, que é possível ter 20, 30, 50, 70, 80 anos ou mais, e ser pleno nesse sentido, com toda a nossa limitação humana, mas termos desenvolvido esses aspectos do amor de Deus. Como o amor de Deus é incrível, como ele é amplo, como ele é grande, que Deus nos ajude a desenvolvermos esses aspectos. Esse texto ele continua. O texto vai dizer que Jesus respondeu então ao camarada, dizendo, respondeste bem, versículo 28. Faz isso e você vai viver. A vida vem por esse amor de Deus, nessa dimensão plena, desses 4 aspectos. Faça isso e você vai ter vida boa e vai ter, inclusive, vida eterna. E aí ele disse, respondesse bem, faz e viverás. Ele, porém, o mestre da lei, o perito da lei, diz assim, querendo justificar-se, ele disse a Jesus, sim, mas quem é o meu próximo para que eu possa amar ele de toda a alma, todo entendimento, de toda a força e de toda a emoção? Aí Jesus conta uma história, uma parábola. E ele diz, e respondendo Jesus, disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos salteadores, os quais o despojaram. Espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo-o moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhes as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua
cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo outro dia, tirou 2 dinheiros e deu aos hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo que mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze a mesma coisa, faze a mesma maneira. Nós temos que trocar isso agora um pouquinho em miúdos. Nenhum pai ou uma mãe dá R$100 para o filho ir de ônibus até a Barra, né? Você dá uns R$20, R$10 para ir e voltar, não é verdade? Eu creio que Jesus aqui quis trocar em miúdos também para nós. O que é esse amor de Deus? Amar a Deus, todo o coração, toda a alma, todo entendimento, toda a força, e amar o próximo como a si mesmo. Aí Jesus conta essa parábola, porque o perito se fez desentendido. E aí Jesus conta essa parábola, e ele diz que haviam 2 sujeitos. O primeiro sujeito foi que um cara foi assaltado. De Jerusalém para Jericó, isso é uma trajetória de não muitos quilômetros, mas descia 800 metros. Tipo São Bento para cá, assim, né? E aí o carinha estava descendo a serra e ele foi assaltado. E ele foi surrado, deixaram ele semi-morto, ele estava desacordado e sangrando. E nisso passa um sacerdote. E o sacerdote era um representante divino. O sacerdote tinha uma função muito especial no Antigo Testamento. Ele, na verdade, ele tinha um pedigree espiritual. Fazia da família dos sacerdotes, do pai, do avô, do bisavô, tinha uma tarefa muito importante, que era cuidar do rito do sacrifício, da matança dos animais, do sacrifício lá em cima do altar, e proferir também o perdão dos pecados, fazia a relação entre o ser humano e Deus. Que papel importante, sendo um representante humano diante de Deus. Essas pessoas eram escolhidas a dedo, elas eram indicadas, tinham um chamado, tinham uma vocação, tinham um propósito fundamental na relação social do povo de Israel. Um carinha desse desce, e quando ele vê agora o sujeito semi-morto, ele diz: não, infelizmente não vai dar. Primeiramente porque a lei diz que eu não posso tocar num morto. Se tocar num morto, eu preciso uma quarentena para me purificar novamente. Mas ele diz também: não, eu tenho uma agenda, eu tenho uma rotina, eu preciso estar no templo. Eu preciso agora, rapidinho, porque o pessoal está me aguardando lá, eu preciso resolver a minha função como sacerdote. E de repente, casualmente, passou também um levita. Ele era um servidor junto da igreja. Interessante, era aquele pessoal que fazia a recepção, era o pessoal que tocava o louvor, era o pessoal que vinha para orar, era o pessoal que acendia as luzes, fechava a igreja, era o pessoal que estava lá distribuindo os inários, montando data show, era o pessoal que cuidava do som. E o levita, ele também diz: rapaz, que dó, olha só, o cara aí, mas deve estar morto. Não adianta mais, tem gente me aguardando. E ele segue a sua função, a sua responsabilidade, e ele diz: eu tenho agenda, eu preciso estar lá. Se eu não for lá, olha, não sei não, acho que o negócio não vai acontecer. Eu preciso estar lá para o louvor, senão não vai ser bacana. Eu preciso ir. E ele foi. Esses 2, Jesus conta que eles estavam diante de uma situação dramática. Alguém que foi surrado, alguém que estava lá agora semi-morto, ele estava ensanguentado, alguém que estava lá ao léu, ele estava de fato agora, se continuasse um pouquinho, ele ia morrer ali mesmo. Mas os 2 não conseguiram identificar essa necessidade por conta da sua rotina e do seu papel e da sua função. Quando a rotina de nossas
funções, da nossa função, ou do papel que exercemos já nos cegou para a realidade ao próximo, é porque nossa rotina já nos absorveu e nos moldou. Podemos até dominar uma área específica do conhecimento, mas a rotina reduzirá a nossa visão de mundo e nos cegará em relação ao próximo. Trocando em miúdos, se meu papel de pastor, eu vivo de maneira tão plena, eu sou capaz de não perceber mais as necessidades da minha esposa, dos meus filhos, do meu genro, da minha nora e da minha neta. Então, ser pastor já perdeu o propósito. Se você, médico, vive esse papel médico de maneira tão intensa, que você não vê mais as feridas da alma do seu próprio filho, algo já desandou. Se você, patrão, se você é tão bom com todos os seus profissionais, mas em casa só sobra ainda o bagaço, porque o suco já foi tirado no seu trabalho, o teu sucesso é questionável. Isso nós podemos aplicar. Se você, professor, cuida dos filhos dos outros, e o teu filho, a tua filha, de repente, sente uma falta tremenda de você, a tua profissão, a tua função já te absorveu de tal maneira que você já não enxerga mais a necessidade do teu próximo. Nós poderíamos ampliar isso. Queridos, a rotina, ela pode acabar e terminar com a nossa vocação para aquilo que Deus nos chamou. Também no sentido espiritual. Também na qualidade de pai e mãe. Também na qualidade de cônjuge. Vamos ver como é que agora Jesus continua essa história em relação ao levita. Aliás, antes da lição agora do mito do bom samaritano, eu quero passar essa pesquisa para vocês. Vocês sabiam, a partir de uma pesquisa de Cambridge, faculdade da Inglaterra, eles concluíram que 80% das pessoas são desmotivadas. Elas não têm mais motivação nem no casamento, não têm motivação nem nos relacionamentos, nem na família, nem no emprego, nem no trabalho, nem no esporte. É tudo sempre aquela cara, 80%. 12% das pessoas são motiváveis. Digamos, aqui nós temos 100 pessoas. 80%, se eu dissesse, pessoal, domingo que vem nós vamos ter uma atividade aqui na igreja, eu preciso que vocês me ajudem. 80% iam esperar para ver se alguém levanta a mão. Porque, não, sábado que vem não dá. E tens algum programa? Não, mas não dá. Né? 80% desmotivadas. 12% elas esperariam, vamos ver, pastor, o que é mesmo que vai rolar na igreja? Tá, então tá. Mais um pouquinho de fala, ele vai levantar o braço, estou dentro. 6% dizem, pastor, conta comigo, sempre que precisar. Apenas, 2%. 2% são pessoas altamente motivadas. Cara, de 100 pessoas aqui dentro, só 2 estão babando de vontade de mudar o rumo, dar um novo foco no seu casamento, no seu relacionamento familiar, em relação também ao seu trabalho. Só 2%. 6% dá para contar, 12% com uma boa pilha também leva, mas 80%. Você está onde? Atualizar é ter coragem de mudar a rotina. Sair dos 80%, sacudir a poeira e começar, de repente, ter um olhar diferente para as coisas.
Não espere. Não passe ao largo. Não use a desculpa da sua função, da sua profissão. Não use, eu tenho gente me aguardando, não vai dar. Deixa o outro fazer. Alguém vai perceber. É você. O bom samaritano, ele chegou ao pé. Primeiramente ele desceu, ele estava com uma montaria. E ele desceu da montaria, ele chegou perto. Pessoas motivadas vão se encostar. Ele vai constatar, tem um semi-morto aqui. Mas há uma necessidade, há uma premência, há uma urgência. Eu não posso deixar esse cara aqui. Que encosta. Sai da multidão. Avança. Levanta o dedo. Mostra a cara. Vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. É bacana, a gente enxerga, uns enxergam e dizem, por quê? Ai, que mundo cruel, como é triste esse mundo, né? Mas ele se encostou e disse, por que não posso ajudar? Eu quero fazer alguma coisa. Moveu-se de íntima compaixão. Aqui dentro ainda tinha alguma coisa que se sensibilizou pela pessoa que estava diante dele. Aproximou-se dele, atou-lhe as feridas, passou azeite e vinho. Quer dizer que o cara se encurvou, pegou uns trapos, pegou uns panos, começou a limpar, jogou uma aguinha por cima, enfaixou, pegou azeite, era um recurso que ele tinha, vinho também, e fez untou e limpou, e finalmente então aliviou um pouquinho com azeite. Ele disponibilizou os seus recursos em prol dessa pessoa. E ele continua, pondo sobre a sua cavalgadura. Ele pegou esse rapaz, e você consegue imaginar, levantar sozinho alguém e colocar sobre um cavalo? Cara, tem que ter muita força, tem que ser criativo. Talvez ele arrastou para um lugar mais elevado, colocou o cavalo do lado. Eu não sei o que ele fez, mas quando a gente é criativo e quer ajudar, a gente ajuda. E com isso ele sujou as suas mãos, ele suou e colocou o rapaz sobre o seu cavalo. A história continua. Ele quebrou a sua rotina de viagem para fazer aquilo que era necessário. Eu acho que você precisa me ajudar aí com um cliquezinho. Por favor. Mais um. Levou a estalagem. E sabe quando você segue alguém sobre um cavalo, um olho na rua, um olho sobre o cavalo, para que ele não caia. E assim ele foi reduzindo o seu passo, fechou a sua agenda, fechou o seu horário e levou ele até a estalagem. E diz lá que cuidou dele. Quando? Quanto tempo? Diz que ele ficou até o dia seguinte. Mais uma vez, esqueceu lá a sua obrigação como o levita, como sacerdote, e fez aquilo que era necessário. Ele queria ter certeza de que ele estava bem. Você ainda fecha a sua agenda em prol da pessoa do seu lado? Ou sua função já lhe botou num patamar tão diferenciado que você já nem enxerga mais? E deixou 2 dinheiros, 2 denários, era o pagamento de um dia de trabalho. 2 para pagar o hospedeiro. E não parou por aí, ele levou ainda uma preocupação, recomendou, cuide dele e tudo que de mais gastares eu te pagarei quando voltar. Queridos, isto é quebrar a rotina em prol do próximo. E não use o próximo só lá na África, que precisa do nosso cuidado, do Nordeste. É gente do nosso trabalho, é gente da família, é gente que está precisando, que está semi-morto, na beira do caminho, que teve uma tragédia, que teve um momento difícil. Clique mais uma vez, por favor. Vamos assistir esse vídeo conhecido já por alguns. Para que algo mude, é preciso mudar algo.
A única garantia para que as pessoas sejam melhores amanhã é você e eu crescermos hoje. Minha editora pediu para que eu revisasse o livro Developing the Leader Within You, que agora chama-se Developing the Leader Within You 2.0. Eu escrevi esse livro 25 anos atrás. Depois comecei a revisá-lo e quando terminei já havia mudado 89% dele. Isso deixa claro que no começo ele era ruim. Alguém disse, você não ficou incomodado por ter que mudar 89% do seu livro? Eu disse, não, sendo honesto com você, eu me senti muito bem, porque há 25 anos o livro e eu estávamos na mesma página, mas nos últimos 25 anos... Ah, sim. Então, na revisão do meu livro, eu tive que voltar e mudar as palavras. Se você ainda está animado com algo que fez há 5 anos atrás, não está crescendo. Pode mais o clique. Quando o amor de Deus aquece corações, e então, em resposta a esse amor, nós amarmos a Deus e olharmos com amor a nós mesmos, mas também ao próximo, relacionamentos se transformarão em comunhão. Palavras em oração, música em adoração, pregações em palavras de Deus, habilidades em dons, ocupação e trabalho em missão, famílias em campos missionários e os desafios diários em oportunidade de servir a Deus. A vida deixará de ser uma rotina, pois em todas as áreas de nossas vidas pulsará as novidades provenientes do Espírito de Deus em nós. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. A partir de Cristo, do Espírito Santo, da sua palavra, é possível dizer sim para atualização, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, mas também cognitivamente. Que Deus nos abençoe. Amém. Siga a nossa comunidade nas redes sociais para receber conteúdo exclusivo, avisos e eventos. É só procurar Comunidade Apóstolo Pedro no Facebook ou Instagram. Ou acessar o nosso site apostolopedro.com.br.